Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Clareza Ortodôntica. Aqui eu ajudo dentistas a saírem da clínica geral e construírem segurança clínica para viverem de ortodontia. Eu sou Gabriel Barbério, sou ortodontista, mestre e doutor pela USP e hoje trabalho exclusivamente com ortodontia, tanto na minha clínica particular quanto para formar novos dentistas e ortodontistas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre algo que trava muitos dentistas, que é o que eu faço quando aparece uma classe 2 e uma classe 3. E por que isso gera tanta insegurança no ortodontista que está começando ou no dentista que está começando a atender orto? Mesmo até nos que já atendem orto, tem essa insegurança. Então, eu tenho certeza que você já olhou uma documentação e pensou assim: isso aqui é difícil demais para mim. Então, se isso já apareceu para você, se você já teve dúvida em tratar uma classe 2 ou uma classe 3, aonde se eu trato na mandíbula, se eu trato na maxila, se é com extração, se é sem extração, se é propulsor, fica comigo até o final que a gente vai trazer aqui bastante clareza ortodôntica para você no nosso programa aí de clareza ortodôntica. Muito bem, então esse tema, quando a gente fala em travar diante de uma classe 2 ou uma classe 3, nós não estamos falando sobre falta de capacidade, tá? Então muitas vezes a gente trava na frente de uma classe 2 e de uma classe 3, mas isso não é porque você não tem capacidade de fazer ortodontia, tá bom? Não se desanime, não assuste ainda sobre isso. Na prática clínica, né, no consultório, isso aparece com uma dúvida de um medo de errar, uma dificuldade de decidir o tratamento do tratamento, o caminho de tratamento desse paciente, uma dificuldade de não saber aonde está o problema, porque se você sabe aonde está o problema, provavelmente você vai saber aonde você vai tratar. Então, o dentista, muitas vezes, né, o ortodontista, o dentista sabe fazer a mecânica, sabe colar, sabe alinhar e nivelar, mas quando precisa tratar um problema sagital, uma classe 2 e uma classe 3, acontece um travamento, acontece um momento que, opa, peraí, vou só alinhar e nivelar e tá bom demais aqui, vou alinhar para selfie e vou tirar o aparelho e a classe 2 fica para depois, né? E a classe 2 e a classe 3 costuma ser esse ponto onde a ortodontia deixa de ser uma coisa automática, deixa de ser um negócio de colar aparelho e trocar fio, né? A hora que você vai corrigir a classe 2 e a classe 3 é a hora, na verdade, que a ortodontia começa de verdade. Né? É a hora que exige raciocínio, que exige você pensar o que eu vou fazer, como eu vou fazer e por que eu vou fazer. Então, tem muitos casos, né, que finalizam sem tratamento da classe 2 e da classe 3. Você sabe também que tem paciente que você fala, eu não vou corrigir a classe 2 porque ele não usou elástico, né? E você terceiriza a culpa para o paciente, acontece bastante, né? Tem casos também que é o pior, né? Que é quando o tratamento deveria ser na mandíbula e acontece um tratamento na maxila, né? Então o diagnóstico não foi bom, embora a mecânica tenha sido realizada, né? Então tem várias decisões, né, que elas podem ser confusas durante o tratamento da classe 2 e classe 3, por isso que eu considero esse tema um tema pertinente, um tema que a gente deve entrar, discutir, aprofundar e aprender cada vez mais, tá? Mas uma coisa que a gente tem que ter atenção também é que os casos de classe 2 e classe 3, por mais graves que são, não são casos impossíveis, né? Então, se existe uma maneira de engrenar os dentes, de encaixar esses dentes, nós ortodontistas, os dentistas que fazem orto, a gente tem essa responsabilidade de entregar esse resultado, né? De entregar essa oclusão, de entregar esse encaixe. Então, se você está diante de uma classe 2, uma classe 3 e o paciente tem ali todos os dentes ou vários dentes, saiba que é possível a gente entregar o engrenamento correto desses dentes. Tá? Então o primeiro ponto é esse, esses casos não são impossíveis, por mais graves
que eles sejam, né? E também não é porque você, eu não consigo corrigir uma classe 2, eu não nasci para orto. Ortodontia não é para mim. Não é isso, tá? Então, na verdade, é só a gente ter um raciocínio, um método, uma clareza de a gente entender o que é a classe 2, a gravidade dessa classe 2, onde está o problema, fazer um bom diagnóstico, que o plano de tratamento e como corrigir, ele vai aparecendo, tá? Então, um erro que faz muita gente travar na hora de tratar a classe 2 e a classe 3 é não fazer o diagnóstico certo. Então, a hora que você vai planejar a classe 2 ou a classe 3, o diagnóstico ele tem que estar muito fechado. Você tem que ter muito seguro se é um problema na mandíbula, se é um problema na maxila, se é um problema assimétrico ou se é um problema simétrico. O que é isso? Eu vou tratar dos dois lados iguais ou eu vou tratar mais de um lado do que do outro? Né? E para decidir se é simétrico ou assimétrico, você vai ter uma classe 2 de um lado e uma classe 1 do outro, uma classe 2 de um lado e uma classe 3 do outro. Sempre que acontecer essas variações do lado esquerdo e do lado direito, você vai estar diante de um caso assimétrico. E sempre que você estiver diante de um caso assimétrico, você precisa responder: a linha média superior está certa com a face? Né? Então você precisa saber isso, tá bom? Então, casos de classe 2 e classe 3, eles são casos extremamente importantes, porque a correção ortodôntica ela tem que estar focada no tratamento sagital. Então a gente tem que entrar identificando essa classe 2 e essa classe 3, e a gente tem que tratar o caso sabendo o que a gente vai fazer com a classe 2 e com a classe 3 desde o início do tratamento, tá? Então, quando o dentista olha ali, tem uma classe 2 e para por aí, a insegurança é inevitável. Porque ele fala, tem classe 2, mas não falou se é meia, não falou se é um quarto, não falou se é 3/4, não falou se é total. Então você não sabe a gravidade dessa classe 2. E também não falou se ela é uma classe 2 mandibular, maxilar, de um lado, do outro lado, se a linha média tá certa. Então, a gente precisa ter a informação do caso da classe 2 completa. Então, por exemplo, eu tenho uma classe 2 total com deficiência mandibular. Opa, eu já entendi. É uma classe 2 total, eu não falei que é assimétrica, então ela deve ser igual. Ela deve ser uma classe 2 dos dois lados, né? E ela é total, então eu já entendi que é muito grave, são 8 milímetros de erro, né? E é mandibular, ou seja, não adianta eu extrair pré-superior para corrigir esse caso. Por quê? Porque eu fiz o diagnóstico certo, tá? Então, basicamente, quando a gente vai pensar numa classe 2, numa classe 3, numa correção, a gente precisa fazer o diagnóstico com todas essas informações, tá? Por isso que é muito perigoso você ter uma receita pronta. Por isso que quando falar, eu tenho um protocolo de tratamento para a classe 2, é difícil você resolver todas as classe 2 da mesma maneira, porque uma é na maxila, uma é na mandíbula, uma é só do lado esquerdo, outra só do lado direito, uma linha média está desviada para cá, outra linha média está desviada para lá. Por isso que a gente precisa entender a maloclusão com mais profundidade, começando em identificar a maloclusão, depois identificando a gravidade dela, se ela é meia, se ela é 1/4, se ela é 3/4, se ela é total, né? Depois identificando o desvio da linha média, depois identificando no perfil se tem excesso maxilar ou se tem deficiência mandibular ou se tem os dois, para saber aonde a gente vai tratar isso, tá bom? E claro que a gente ainda vai ter outras particularidades, que é, por exemplo, você perceber se esse caso ele tem, por exemplo, gengiva ceratinizada nos incisivos inferiores para uma compensação não ter muitos efeitos colaterais. Então a compensação de um caso de classe 2 tende a vestibularizar os incisivos. Então você precisa perguntar ali para aquela gengiva se ela aceita essa vestibularização. Então se é uma gengiva grossa, espessa, que aceita, bem queratinizada e aceita essa vestibularização, a gente pode pensar numa compensação. Mas claro que tem casos de classe 2 e também classe 3 que são cirúrgicos, especialmente quando a gravidade é alta. Então eu estou diante de uma classe 2 e uma classe 3 total, por exemplo, e os incisivos não permitem essa vestibularização excessiva, ou a face está pedindo demais uma melhora
melhora significativa, o paciente tem queixa na face, ele fala, eu quero arrumar os dentes, mas eu quero diminuir ou aumentar o tamanho do meu queixo. Puxa vida, quando a conversa vem nesse nível, né, você entende a queixa, você percebe que ele quer modificar a face, provavelmente você está diante de um caso cirúrgico, né? Por isso que a classe 2 e a classe 3, ela é onde a ortodontia começa de verdade, né? Depois do alinhamento e nivelamento, tá bom? Então, dominar a maneira que a gente pensa na classe 2 e na classe 3 muda completamente a forma que você enxerga a ortodontia. Então, se você sente insegurança na ortodontia, provavelmente você ainda não dominou o tratamento da classe 2 e da classe 3. A hora que você domina esses tratamentos sagitais, você começa a ter muito mais segurança na orto. Por quê? Porque aí você já sabe identificar os problemas mais graves, você já consegue definir o plano de tratamento desses problemas, e aí você sai do modo do medo e entra no modo de clareza, tá? Que é a ideia desse programa, que é trazer clareza para você. Então, entender a classe 2, a classe 3, o diagnóstico, o tratamento, e ter no seu arsenal ortodôntico pelo menos uma opção de cada tratamento da classe 2 e da classe 3, vai tirar você dessa insegurança, desse medo, dessa confirmação que você precisa na ortodontia, e vai colocar você no modo de clareza. Então, existem um monte de tipo de propulsor, mas basicamente o propulsor, ele vai compensar a classe 2 vestibularizando incisivo inferior. Então, pelo menos um tipo de propulsor você tem que dominar. Eu não sei se você vai dominar o Twin Force, se você vai dominar o Forceps, se você vai dominar o APM por preço ou por facilidade de instalação, mas pelo menos um você tem que ter para o paciente que está ali na dentição mista, que está ali num paciente mais jovem, que você pode colocar um propulsor, você tem que ter uma opção. Percebe? Então, na distalização superior, você tem que dominar o tratamento com extrações e tem que dominar o tratamento com IZC. Por quê? Porque uma hora você vai ter um caso com vestibularização dos incisivos ou com empenhamento grande que você quer distalizar a superior. Então, esses dois caminhos, se for uma classe 2 total, por exemplo, tratar com extração superior num caso com excesso maxilar, vai ser muito interessante, né? Embora seja a minoria dos casos. Do mesma maneira, é interessante você saber colocar um IZC e distalizar a superior também numa meia classe 2 com excesso maxilar, por exemplo. Percebe? Então, para cada tipo de problema, pelo menos uma solução você tem que saber, você tem que ter, né? Você não precisa conhecer todos os distalizadores, mas pelo menos um distalizador, e minha sugestão é que você aprenda isso com mini implantes, com IZC, você precisa saber. Por quê? Porque isso vai te trazer uma ferramenta de tratamento do caso que apareceu no seu consultório, né? E a ortodontia, ela fica muito confusa quando você quer aprender todas as ferramentas que existem para tratar um problema, porque tem várias ferramentas e várias são muito boas, né? Então você pode utilizar, mas pelo menos uma você tem que dominar, né? A hora que você dominar uma e quiser conhecer outra e outra e outra, eu acho que é interessante, tá bom? E aí quando essa segurança aumenta, o comportamento clínico seu muda também, tá? Então você tem clareza disso, você transmite isso para o seu paciente, a sua primeira consulta começa a ficar melhor, porque você fala com mais segurança, você sabe o que você está falando, você não precisa de grandes documentações para dar um plano de tratamento, porque tudo que você precisa ver está ali. O paciente está ali com a oclusão, ele está ali com a face dele, né? Está ali com a gengiva ceratinizada, está ali com a classe 2 ou a classe 3 e a gravidade, então você já consegue planejar, passar um orçamento, e aí você fecha mais casos, e aí a sua agenda de orto começa a encher, e aí você vai viver de ortodontia e fazer muito mais clínico geral, muito menos clínico geral, que é a minha ideia aqui trazer para vocês como a gente faz isso. E dominar o tratamento da classe 2 e da classe 3 vai fazer com que você tenha essa segurança. E eu vejo isso demais nos alunos, né? Tem aluno que às vezes no meio do curso parece que vira uma chave, parece que ele começa a entender sobre classe 2, sobre classe 3, e aí você percebe que o aluno evoluiu demais. E uma das coisas que traz esse sinal de evolução é você entender, opa, eu sei o que é uma classe 2, o que é uma classe 3, e de onde ela vem, como eu vou tratar, e aí você começa a sair da insegurança e ir para a responsabilidade, isso é muito legal, tá bom? E tem algumas objeções que são muito comuns, né? Ah, isso de ortodontia não é para mim, classe 2 e classe 3 é total ou cirúrgico, eu prefiro encaminhar, né? São avançados demais para mim.
Na verdade, os casos que você decidir fazer cirurgia ortognática acabam sendo os casos mais simples. Por quê? Porque, na verdade, você vai alinhar, nivelar, fazer um preparo cirúrgico que sim tem alguns segredos, mas basicamente quem vai corrigir o erro sagital antero-posterior, a classe 2 e a classe 3, vai ser o cirurgião. A sua função agora é preparar para que ele corrija. Então é muito mais fácil a gente tratar casos cirúrgicos do que casos de consultório com compensações, né? Ou com camuflagem, né? Tem gente que gosta de falar de camuflagem, eu gosto de falar compensação. Então, os casos que são realmente cirúrgicos e vão tratar com cirurgia, quem vai corrigir o erro sagital vai ser o cirurgião. Então, na verdade, esses casos são mais fáceis, né? E aí, quando você se perde na classe 2 ou na classe 3, achando que isso não é para você, na verdade, você só tá sem um método. Você tá olhando para essa classe 2 e para a classe 3 de uma maneira empírica, de uma maneira solta. Quando você começa a colocar na sua cabeça um método, uma maneira de olhar isso, e vou olhar isso, agora eu vou olhar a classe 2, agora eu vou olhar a gravidade, agora eu vou ver se é simétrico ou assimétrica, agora eu vou ver a linha média, agora eu vou ver o perfil para saber se é maxila, mandíbula ou os dois. Isso deixa de ser assustador e passa a ser lógico. Então é uma maneira que você precisa construir na sua cabeça o método de diagnóstico. Então não é uma receita de bolo, é realmente um raciocínio. Só que é um raciocínio construído com lógica, né? E aí isso clareia, isso traz muita facilidade para você. Outra coisa que eu escuto muito é eu tenho medo de errar e piorar o paciente, né? E esse medo ele é muito importante, porque quando a gente vê se um tratamento ortodôntico valeu a pena ou não, o que a gente analisa é como o paciente começou e como o paciente terminou. Você não necessariamente precisa chegar no resultado perfeito, mas você tem que olhar o inicial e o atual, né, com critérios e saber que você levou ele para uma condição muito melhor. Então, muito claro, a gente vai buscar o perfeito, mas se você conseguiu tirar ele do ponto A, que era um overjet, por exemplo, de 10 milímetros, e você levou ele para um ponto B, que é um overjet de 2 milímetros, não ficou justo, mas ficou com 2, com 3, cara, você melhorou demais. Você corrigiu muita coisa, tá? Então, quando você sabe, né, por que você está fazendo cada escolha, por que você vai fazer cada mecânica, o medo diminui drasticamente em corrigir os erros sagitais, tá? E eu falei do overjet, eu não sei se isso está claro para você, mas quando você corrige o erro antero-posterior, ou seja, quando você corrige a classe 2 e a classe 3, automaticamente você está corrigindo o overjet, né? Porque um overjet grande nada mais é do que uma relação de classe 2. Provavelmente o seu molar superior está mais mesializado ou inferior mais distalizado e isso provoca um overjet. Pensando nos casos que não tem nem dente a mais, nem dente a menos, nem agenesia, tá? Pensando isso num caso comum. Então, isso é muito interessante. Já apareceu o caso para mim também que eu percebi erros de conduta, de diagnóstico, né? Então eu tenho um caso que eu gosto muito, que eu mostro em aula, de um caso que era uma deficiência mandibular, que foi feita extrações de 2 pressos superiores e fechado o espaço, e aí a gente ficou com uma birretrusão. E o tratamento foi abrir o espaço dos 2 pré-molares, colocar os 2 implantes e depois fazer o avanço mandibular com ortognática, né? Então veja como é importante você fazer o diagnóstico certo, você fazer a conduta certa, ter essa clareza e tomar a decisão com consciência, né? Então, o jeito errado de lidar com a classe 2 e com a classe 3 é tentar decidir tudo olhando para a oclusão. Por isso que é complicado você bater o martelo num tratamento olhando só o modelo. Então, quando você tenta decidir a mecânica que você vai fazer da classe 2 ou da classe 3, olhando só a oclusão, só o escaneamento ou só o modelo, a chance de você errar vai ser muito grande. Então esse não é a maneira certa de você fazer esse tratamento. Você precisa conferir isso, principalmente na face do paciente, no perfil, na linha média, tá? Ver uma classe 2, por exemplo, e já pensar em extração. Eu imagino que isso até já saiu de linha, né? Mas alguns anos atrás, era muito comum você ver uma classe 2 e já pensar em extração de 2 pré-superiores, né? Isso era praticamente automático. Eu tenho sentido que isso tem diminuído cada vez mais, não sei se é só nos meus alunos ou se isso é geral, mas também é uma maneira errada de você lidar com a classe 2. Você receber uma classe 2 e pensar assim, é só extrair 2 pré-superiores. Puxa vida, e se for mandíbula
mandibular. Se for mandibular, sua mecânica tem que estar na mandíbula, ou com elástico de classe 2, ou com propulsor, por exemplo, né? Ou, por exemplo, ver uma classe 2 ali, 3/4, e já pensar em cirurgia, só pela gravidade. Você nem olhou o queixo, nem olhou a face, nem viu a harmonia, né? Nem olhou os incisivos para ver se tem gengiva ceratinizada, se aceita uma compensação. Então, não pode nem extrair em todos, nem fazer cirurgia ortognática em todos. A gente precisa avaliar o caso e entender realmente qual caso tem qual indicação. E isso gera um pouco de confusão, porque tem caso que aceita os dois planos. Tem caso que vai ficar muito justo para uma compensação, mas muito pouco para uma cirurgia, né? Então tem caso que aceita os dois, e aí muitas vezes os dois caminhos estão certos. Vai depender da sua conversa, da sua condução, do seu paciente, se ele tem condição ou não tem de operar, e tudo isso, né? Então esses são exemplos, por exemplo, clássicos de como você tem que tomar cuidado para você não tomar decisões impulsivas. Tá? Então às vezes você viu ali uma classe 2 total, já falou para cirurgia, e muitas vezes dá para você mesializar 4 milímetros embaixo, distalizar 4 em cima e você corrigiu o caso sem cirurgia, né? Claro que são casos mais complexos, porque toda vez que você tiver um erro de classe 2 de 8 milímetros, uma classe 2 total, você já tem que pensar que, cara, esse é um tratamento difícil. Não existe tratamento de uma classe 2 total que seja fácil. Por quê? Porque o erro é muito grande, né? São 8 milímetros de erro, então é muito movimento. Seja na maxila, seja na mandíbula, seja nos dois, é muito movimento. Então sempre vai ser difícil, tá? Seja com Invisalign, seja com aparelho fixo, seja com mini implante, como for, tá? Então o jeito certo é você pensar assim. Primeiro, eu vou separar o problema oclusal e eu vou olhar a oclusão e depois eu vou olhar a face. Então você tem que entrar o jeito certo de você pensar um passo a passo prático, né? Eu vou olhar primeiro a oclusão e não quero saber de nada por enquanto. Vou olhar a oclusão e vou fazer um bom diagnóstico dessa oclusão. Então onde é classe 2 eu vou ver a classe 2, onde é classe 1 ou classe 3 eu vou ver a classe 1 e classe 3. E depois eu vou dosar ela. Eu vou saber se ela é meia, se ela é 1/4, se ela é 3/4, se ela é total. Vou saber ali a gravidade. Então eu já tenho o problema oclusal fixado na minha cabeça. Então eu tenho ali que é uma classe 2 total, estou olhando isso. Logo em seguida, eu vou olhar a face. E aí eu vou analisar o perfil inferior, o terço inferior da face, para ver se tem um pouco mais de vestibularização do lábio superior, se o lábio inferior está muito para trás, se o pogônio está muito retruído. E baseado nisso, eu já vou ter uma resposta de onde eu quero tratar. Se eu vou tratar essa classe 2 na maxila, na mandíbula ou nos dois. Então acabei de te dar aqui, ó, um passo a passo muito prático para você sair dessa insegurança. Claro, você ainda precisa saber qual aparelho, qual mecânica, mas pelo menos se você conseguir sair daqui, né, desse podcast, dessa aula rápida, sabendo que você vai olhar a oclusão e depois você vai olhar a face, e aí você vai saber que você tem uma classe 2 ou uma classe 3 e onde você vai tratar, cara, a sua chance de sucesso já é gigante, né? Já é gigante. Então, e outra coisa importante, dependendo do tamanho dessa compensação, dependendo da face, de como essa face está agradável ou não agradável, e dependendo da gengiva ceratinizada nos incisivos inferiores, por exemplo, você já vai saber se esse caso é dentário ou esquelético. Então, seguindo esse passo a passo, você já consegue ter noção da oclusão, da onde você vai tratar e se é cirúrgico ou não, tá? Então, quando você pegar essa maneira de pensar, e claro, de uma maneira mais completa ainda, você vai ver que a classe 2 ou a classe 3, ela não é um plano de tratamento, ela é um diagnóstico. Então, ele é a classe 2, isso é um diagnóstico. E aí, é mandibular, beleza. Classe 2 e a mandibular, deficiência mandibular, já entendi, total, tá? E a face está desagradável, tudo isso é diagnóstico. O plano de tratamento é paciente cirúrgico, ortocirúrgico. Por quê? Porque eu vou avançar a mandíbula, vou melhorar a face e vou corrigir a classe 2, tá? Então a gente vai separar exatamente o que é diagnóstico do que é plano de tratamento. E quando você entende aonde está o problema principal, o caminho começa a aparecer. Então não se preocupa agora em fechar o plano de tratamento, mas se preocupa em fazer um bom diagnóstico. Porque a hora que você vai fazendo o diagnóstico, parece que o plano de tratamento vai aparecendo.
Porque você me fala tudo isso, que é uma classe 2, que ela é total, que ela é grande, a face é desagradável, automaticamente já começa a me vir na cabeça que esse caso é cirúrgico, beleza? Então, da próxima vez que você pegar um caso de classe 2 ou classe 3, não se pergunta, ai meu Deus, o que é que eu faço? Me ajuda. Não, você vai perguntar assim, onde que está o problema principal? É uma classe 2, classe 3 de que tamanho? Qual gravidade? Ela é na maxila, na mandíbula ou nos dois? A face tá agradável ou não tá? Já está compensado? Se descompensar, vai melhorar ou vai piorar? A face está pedindo cirurgia? Então você vai começar a fazer essas perguntas. Só com isso, você já sai do modo medo, pânico, ai meu Deus, para o modo clareza, tá bom? Então, com todas essas informações que eu trouxe para vocês aqui, eu acho que a classe 2 e a classe 3 não é para travar você mais aí por ser difícil, tá bom? Eu quero que a classe 2 e a classe 3, elas tenham te travado por falta de clareza. E conforme essa clareza vem chegando, você vai perceber que o medo vai indo embora, beleza? Então a clareza, ela não vem de talento, eu nasci para orto, nada disso. Ela vem de método, ela vem de maneira de pensar, maneira de fazer. Beleza? Muito obrigado, te vejo no próximo Clareza Ortodôntica. Um abraço e até mais.